naquele debate que nós fizemos com a Renata Barreto, foi a classificação que ela fala que ela fala de liberdade econômica. Ela restringe o conceito de capitalismo, né, que está relacionado com técnica, modo de produção e tal, ela não conhece nada disso, a liberdade econômica, né? O que ela quer dizer com isso, né? E depois eu fui atrás das origens dessa coisa. Quanto mais livre economicamente um país, mais próximo do capitalismo ele é, e quanto mais menos livre, ou seja, com instituições de Estado fortes que impedem, eu estou fazendo a minha leitura, tá? A livre ação da lei do valor, não é? A livre ação da lei do valor, esse país é socialista. Então, por exemplo, daí surgem as caricaturas de que a Argentina está mal por causa do socialismo, porque lá tem uma forte intervenção de Estado na economia. A Venezuela, mesma coisa, está morrendo de fome porque é socialista. Então, tudo que é de ruim no mundo é socialista, inclusive o Bangladesh, né? Como disse ela, ou seja, que o Bangladesh estaria muito mais próxima do socialismo do que do capitalismo, né? O que é uma coisa incrível, porque se tem algo que diferencia capitalismo e socialismo, é a estrutura de propriedade dominante. É assim que a ciência social moderna nos faz diferenciar os dois modos de produção. E eu fui me lembrar, fui acabando que me lembrando um tempo atrás, que tem aquele livro do Hayek, O Caminho da Servidão, em que ele faz esse livro denunciando a planificação econômica como um caminho da servidão, né? E é evidente que esse caminho da servidão e a planificação econômica leva necessariamente a casar essa pataquada conceitual toda com o socialismo, ou seja, socialismo seria, na cabeça das pessoas, um estado presente na economia. Isso tem lógica, esse pensamento deles, quando a gente vai casando, ligando os pontos, quando olhamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, são identificados como socialistas aqueles políticos como Obama, por exemplo, ou como o Bernie Sanders, que estão longe do marxismo, estão longe do socialismo, né? Propõem, por exemplo, o sistema de saúde universal, um sistema de educação universal, ou seja, quando lá é privatizado tudo isso daí, né? Então, chamam de socialistas aqueles que querem tirar do privado, no caso dos Estados Unidos, e entregar boa parte do setor disso que é privado, desse mercado privado de saúde e educação, para o público, ou seja, para vocês verem a loucura que é, né, o mau uso que se faz do conceito de socialismo, tá bom? E numa sociedade como a americana, isso serve, por exemplo, para entender, por exemplo, de onde que surgem essas loucuras de que socialismo e intervenção do Estado na economia. A mediana da ciência social americana, eles não estudam classes sociais, tá? Então, se não existe classes sociais naquele país, o que existem não existe conflito distributivo. E se não existe conflito distributivo, o que existem são apenas indivíduos atomizados fazendo o seu melhor, e ao fazer o seu melhor, estão fazendo o melhor para a sociedade, né? Então, esse indivíduo, para fazer o melhor pela sociedade, tem que ter uma interferência mínima do Estado na economia, né? Então, na economia, não só na economia, como na vida delas em particular. Tanto é que você pega um liberal brasileiro, esses assim, os mais rasteiros, desde os mais rasteiros até os mais sofisticados, eles às vezes gritam, vamos dizer assim, nossa, eu não quero que o Estado interfira na minha vida, que o Estado, né, porque isso é socialismo, né? Ou seja, é uma loucura,